uma palavra nessa noite. Você crê? Aleluia. Nós passamos um pouquinho do horário, mas Jesus trabalha da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quem é que vai segurar o Espírito Santo, né? Então, deixa Deus trabalhar. João, capítulo de número 9. Quero estar lendo aqui a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Quero ser bem breve, mas eu também quero entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Se nós fôssemos embora agora, nós já estaríamos cheios da presença. Amém? Porque Deus já fez o mover dele, já falou, mas há uma palavra ainda para a nossa vida. Amém? João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9. Aquele que achou, diga amém. Pastor, coloca aquele fundo. Enche-me. A cura de um cego de nascença. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram-lhe dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste o que, igreja? A obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez o lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se, voltou, vem. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado mendigando? Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e vi. O 12, para encerrar, diz: disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele disse: não sei. Meus irmãos, o Senhor colocou essa palavra ao meu coração nessa noite. E quando eu estava meditando nesse texto, que é um dos textos que eu gosto muito, o Senhor Jesus colocou um tema aqui, dentro dessa palavra, dentro desse texto. Pergunte para mim, qual é o tema dessa noite? O cuspe de Jesus. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, sem cuspir nele, só fala para ele: o cuspe de Jesus. Porque Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quando eu estava lendo essa passagem, que eu gosto muito, o Senhor mandou eu escrever lá o tema, e eu escrevi: o cuspe de Jesus. Preste atenção. Quando nós falamos de cuspe e de saliva, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Nós temos que entender o quê? Que a nossa língua tem poder de fala, sim ou não? A nossa língua tem poder de fala, sim ou não? Se a gente pegar aqui um exemplo, a missionária Cleusa, vem pra cá, missionária Cleusa, quer ver? Vamos provar aqui nessa noite que a língua tem o poder de fala. A missionária Cleusa agora vai falar para os irmãos: a paz do Senhor Jesus, irmãos, sem mexer a língua. Vamos lá. Vai, missionária, fala. Não consigo. Como que eu vou... A paz do Senhor Jesus. Vem, Michel. Não consigo. Aleluia. Vem, Michel, vem falar. Preste atenção. A língua, ela tem o poder de fala. Escute isso. Só que a língua também, ela tem o poder de vida. E também a língua tem o poder de morte, sim ou não? Ou seja, quem muito fala deve arcar com as consequências daquilo que falou, daquilo que disse. E aí, quando nós falamos de saliva,
A saliva, preste atenção, se você pesquisar, você vai ver que ela tem o poder de lubrificar e diluir os alimentos, trazendo saciedade. Repita comigo: saciedade, prazer e felicidade. Vou te dar um exemplo. Quando a gente sente aquele cheirinho gostoso de comida, aquele arrozinho bem feito, aquele feijãozinho bem feito, o que é que a gente fala? Nossa, essa comida me deu água na... Por quê? Porque a saliva, ela tem o poder de produzir o gosto. A saliva tem o poder de produzir a saciedade. Repita comigo: saciedade. O gosto das coisas. E quando nós olhamos aqui para dentro desse texto, nós logo percebemos que este homem, pastor, ele havia perdido o gosto de viver. Irmãos, é gostoso viver. Se a gente souber viver, é gostoso viver. É gostoso passear com a família, sim ou não? É gostoso ir na casa de um parente, comer um almoço de domingo, fazer uma janta, comemorar um aniversário de alguém que a gente tanto ama. É gostoso viver, sim ou não? Só que a palavra, quando nós lemos aqui a respeito desse cego, que a Bíblia diz que ele tinha nascido cego, eu entendo, pastor, que ele tinha perdido o gosto da vida. Talvez entraram pessoas aqui nessa noite que perdeu o gosto de viver, diz o Senhor. Talvez entraram pessoas aqui nessa noite que perderam a felicidade, o prazer de viver. Aleluia! Por mais que a gente passe luta, por mais que a gente passe dificuldade, mas como é bom viver. Olhe para o seu irmão, diga para ele: como é bom viver. Aleluia, é bom viver. Aí vamos para o texto. Jesus estava com os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus ia passando e ele viu um homem, diz a palavra do Senhor, que era cego de nascença. Olhe para cá, preste atenção. Diferente do cego Bartimeu, Jesus, quando está passando, ele vê aquele homem e ele resolve fazer alguma coisa por ele. Ele não foi até o Senhor Jesus como cego Bartimeu por intermédio da multidão, porque a multidão falava que Jesus curava, a multidão falava que Jesus libertava, a multidão falava que Jesus restaurava. Então o cego Bartimeu, ele foi até Jesus. Mas a Bíblia não diz que esse cego foi até Jesus, não. Jesus estava passando e a Bíblia diz que Jesus viu um homem. E quando Jesus vê aquele homem, ele se propõe a fazer algo pela vida daquele homem. Pergunte para mim por quê? Porque Jesus, diferente de mim e de você, quando ele vê uma situação, ele vai, ele resolve, ele dá vitória, ele faz algo para mudar a vida de alguém, diz o Senhor. Talvez eu e você, quando nós passamos, nós vimos a situação, mas a gente não se importa em perguntar, em olhar, em dizer se vai bem, em dizer se precisa de alguma coisa. Mas ó, Jesus aqui com os seus discípulos está passando, e aí ele viu. Quando ele vê, ele para e ele resolve fazer alguma coisa pela vida daquele cego. Aquele homem, ele era conhecido ali na sua cidade. Por quê? Porque as pessoas chamavam a ele de mendigo. Oh, conhece aquele irmão que fica ali na esquina? Aqui, irmão, o mendigo, aquele que fica pedindo, aquele que pede esmola na frente do templo, aquele que fica ali pedindo esmola para as irmãs. Você conhece? Conheço. Quem é? É um mendigo. Então, as pessoas diziam que ele era um mendigo.
Acompanha aí, deixa a sua Bíblia aberta. O verso de número 8 vai dizer assim: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego dizia: não é este aquele que está assentado mendigando, ou que mendigava? Mas se você ler o verso de número 1, a Bíblia vai dizer: e passando Jesus viu um cego de nascença. Primeira coisa que eu entendo e aprendo com essa palavra, que Jesus, ele não vê como o homem vê. Enquanto um chamava ele de mendigo, Jesus chamava ele de homem. Você não entendeu? Vou repetir de novo. As pessoas tinham ele como mendigo, como um Zé Ninguém, mas Jesus viu e chamou ele como um homem. Por que, Fernanda? Jesus não vê como o homem vê. Aleluia. Quando o profeta vai lá na casa de Jessé, a Bíblia diz que os moços se apresentam. E aí Samuel olha para Abinadab e diz: certamente é este o escolhido. O que Jesus fala: ei, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, mas diz a palavra do Senhor: ele conhece o meu e o teu coração. Aleluia. E quando Jesus vê, alguém que está com Jesus pergunta para Jesus: pai, mas quem pecou para que nascesse cego? Aí Jesus respondeu: ninguém. Ninguém pecou para que esse homem viesse nascer cego. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Tem alguém nessa noite que já passou por uma situação que no começo você não entendeu nada, mas no final você olhou para a situação e disse: foi para que se manifestasse o poder de Deus? Tem alguém aqui nessa noite? Não sei você, mas eu, no meio da minha caminhada, já passei por situações que eu não entendi o trabalhar de Deus. Pois quando chegou no final, eu olhei e vi e falei: ah, por isso que eu estou passando por isso. Já se perguntou, já se falou: ah, agora eu sei porque isso aconteceu. Ei, a palavra do Senhor diz que ele era cego de nascença, e isso era porque para que se manifestasse o agir de Deus. Aí eu me lembro de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro já estava enfermo. A Bíblia diz que Jesus disse para aquele povo: ei, essa doença não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de uma resposta, e lá vai a resposta de Deus para a tua vida nessa noite. Ei, se você está se questionando, se você está se perguntando: por que é que eu estou passando por essa situação? Deus manda te dizer: é para que se manifeste o meu poder na tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! E a gente fica sem entender. A gente fica, irmão, sem compreender. Porque eu estou desempregado, porque está faltando mantimento, porque o meu marido está nas drogas. Ei, Jesus manda eu dizer para alguém que está aqui nessa noite: isso está acontecendo para que se manifeste o meu poder na tua vida. Eu profetizo nessa noite que pessoas vão contar o testemunho neste lugar. Aleluia. Você vai contar testemunho aqui neste lugar. Ei, meu irmão, Deus manda eu te dizer: vai ter pessoas que vão contar testemunho neste lugar, diz o Senhor. Aleluia. É para que se manifeste a glória de Deus. E para que nós venhamos entender a palavra, naquela época as pessoas acreditavam que uma pessoa que nascia cega
coxa, manca, surda. Nasceu assim por fruto de pecado dos antepassados. Eles acreditavam assim, que a pessoa nascia nessa condição porque alguém pecou, o pai ou a mãe. Então a maldição caiu sobre o menino, e por isso que o menino nasceu assim. Porque tudo as pessoas querem responder. As pessoas querem ter resposta para tudo. Não. O menino nasceu assim porque o pai dele fazia isso, porque a mãe dele fazia aquilo. Ei, a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que isso aconteceu para que se manifestasse o poder de Deus. Olhe para cá. Quando nós olhamos aqui para dentro dessa história, para dentro desse texto, nós estamos falando de uma pessoa que era cega. Nós estamos falando de alguém que nunca pôde ver a luz do dia. Uma pessoa que nunca pôde ver as estrelas do céu. Eu quero fazer uma experiência com você nessa noite. Feche os seus olhos por 1 minuto. Conta para mim, pastor, 1 minuto. Você faz assim, ó, com a sua mão. Feche os seus olhos. Não abra os seus olhos. Só feche os seus olhos. Aleluia. Santo de Israel, Espírito Santo da verdade, feche os seus olhos. Nesse momento você está vendo tudo escuro, não está enxergando. Nesse momento você não está vendo, compreendendo nada. Neste momento você está como aquele cego, sem entender, sem ver, sem compreender, sem saber para onde ir. Aleluia. Fique com seus olhos fechados. Aleluia. Santo de Israel, fique com os seus olhos fechados. Aleluia. Abra os seus olhos. Abra. Era exatamente assim que vivia aquele homem. Porque quando nós falamos da palavra do Senhor, nós trazemos a história. Nós temos que entrar dentro da história e entender e compreender e saber a dificuldade que aquele homem passava. Meu irmão, nós estamos falando de uma pessoa que nunca escolheu as suas próprias roupas para vestir. Alguém que nunca pôde escolher o sapato que ia vestir. Alguém que nunca podia escolher a roupa, se era rosa, se era azul, se era verde. A Bíblia diz que aquele homem era cego, ele não via, ele não enxergava. Nós estamos falando de alguém que tinha ausência de percepção visual. Aleluia. Nós fechamos os nossos olhos para a gente entender, para a gente compreender a situação que esse homem passava. Eu quero dizer algo de Deus para a tua vida nessa noite. Talvez a tua cegueira nessa noite não é física, mas talvez existe uma cegueira espiritual, diz o Senhor, na tua vida. E Ele manda dizer para você nessa noite: ei, eis que estou limpando toda a cegueira espiritual. Aquilo que você não via, você vai passar a ver, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, meu irmão, deixa eu profetizar na tua vida. Alguém que está aqui nessa noite vai começar a ver, vai começar a enxergar aquilo que o Senhor já tem preparado para a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda o nome dEle. Aleluia.
dizer para alguém que está aqui nessa noite, aleluia, não tem nada que eu não trago para a luz. Se está mentindo, se está fazendo mal a alguém, se está contando coisas para alguém, ei, Deus manda eu dizer para você nessa noite: não tem nada que eu não possa colocar na luz, diz o Senhor. Aleluia. Aquilo que está escondido, Jesus vai colocar na luz. Aquilo que ninguém está vendo, Jesus vai colocar na luz, diz o Senhor. Está falando mal de você, Jesus vai colocar na luz. Está te traindo, Jesus vai colocar na luz. Está te perseguindo, Jesus vai colocar na luz. Deixa falar, deixa perseguir, deixa apontar, deixa caluniar. Ei, Deus vai colocar na luz. Aleluia. Confesso que eu fico até com medo quando vem essas palavras, porque não é de mim, mas é do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes a gente até se assusta, a gente fala: meu Deus, nem esperava, veio desse? Porque a palavra do Senhor diz: ei, maldito o homem que confia no homem. Se você colocar a tua confiança no homem, ei, você vai cair. Outrora eu estava trabalhando e eu depositei a minha confiança no homem. Não, o homem vai abrir essa porta. Se ele falou, ele vai abrir. O que aconteceu? Depositei a minha confiança no homem, quebrei a minha cara. Aí Jesus falou assim para mim: ei filha, enquanto a sua confiança estiver no homem, eu não posso fazer nada. Mas se você entregar a situação na minha mão, eu vou fazer, porque eu sou Deus na tua vida. Aleluia. A minha e a tua confiança tem que vir do alto. A minha e a tua confiança tem que vir de Deus, diz o Senhor. Aí vamos para o texto. Jesus passou e viu. Me ajude a pregar. Jesus passou e viu. Quando Jesus passa e vê, ele resolve fazer alguma coisa. Os discípulos perguntam: quem pecou? Jesus disse o quê? Foi para a honra e glória do nome do Senhor. Aí a palavra vai dizer que quando Jesus estava ali com os discípulos, preste atenção, ele cospe no chão, ele forma um lodo e passa nos olhos daquele cego. Escute isso, preste atenção nesse texto. Ele cospe no chão e ele passa lodo nos olhos daquele cego. E pela lei judaica, não era possível, não podia, melhor dizendo, curar um sábado. Você conhece, você sabe. E muito menos cuspir no barro nos dias de sábado. E Jesus, quando ele está juntamente com aquele povo, ele cospe, ele faz um lodo e ele passa nos olhos do... Aleluia. Pode ver que aqui aqueles homens estavam preocupados não tanto com a cura, mas eles estavam preocupados com um ato de cuspir no chão. É só você ler, é só você estudar as leis judaicas. Vai lá e olha, aos sábados não podia cuspir no barro. O verso de número 14, acompanha aí comigo. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Olha o que diz a palavra. E era sábado quando Jesus fez o lodo.
Ou seja, eles estavam preocupados com a atitude de Jesus, com aquilo que Jesus estava fazendo, sim ou não? Porque eles consideravam algo impuro, algo imundo. É por isso que a palavra no verso 14 vai dizer assim: e era sábado quando Jesus fez o lodo e ele abriu os olhos. Abra comigo em Marcos, capítulo de número 7, o versículo de número 33. Aleluia. Acabou, glória, igreja. Deus está falando aqui nessa noite. Olha como Deus trabalha, olha como Deus faz. Marcos, capítulo de número 7, o versículo de número 33 diz assim: e tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe aonde? Na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse o que? Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriu seus olhos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais os divulgava. E admiraram-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os... Ainda em Marcos, capítulo 8 e o versículo 23. Olha lá o que diz a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, o versículo de número 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Está entendendo o trabalhar de Deus? Aqui onde nós lemos, a Bíblia diz que Jesus cospe, faz o lodo e passa nos olhos. Em Marcos, aonde nós lemos 7,33, a Bíblia diz que um surdo e gago recebe cuspe de Jesus em sua língua e é curado. Em Marcos 8,23 vai dizer que um cego é curado após ter os olhos untados com o quê? Com cuspe. Com o quê? Com a saliva. Aleluia. Olhe para cá. Tem um livro chamado Talmud. Quem conhece? Talmud. Um livro dos judeus. Esse livro da lei, como o pastor diz, eles contam algumas tradições. Presta atenção para você entender, para você não achar que eu estou falando asneira ou besteira aqui no altar de Deus. Entre essas leis, a primeira coisa que quando eu estava lendo, diz que o filho primogênito, ele tinha propriedades de cura. O filho primogênito, ele era usado para passar a sua saliva nas feridas dos irmãos e nas feridas dos seus pais. Preste atenção. Esse livro, depois você lê lá, entre as leis judaicas, diz que o primogênito tinha propriedade de cura. Passava-lhe o cuspe nos ferimentos dos irmãos e nos familiares. Preste atenção. E Jesus é o primogênito de Deus, sim ou não? Fazendo assim, Jesus está se referindo ser o Filho unigênito de Deus. Tinha gente, ei, preste atenção aqui.
que não estava entendendo o trabalhar de Deus. Mas também naquele lugar, pastor, existiam pessoas que queriam nem que fosse uma gotícula de cuspe de Jesus. Talvez alguém está olhando para a tua vida e não está entendendo o trabalhar e o agir de Deus. Talvez alguém está olhando para a tua vida e não está entendendo nada. Ei, vem para o texto. Vem entender a palavra, vem entender a história. Todo mundo que estava ali, não eram todos, mas eu acredito que a maioria, quando viu Jesus cuspindo no chão, fazendo lodo, colocando nos olhos do cego, começaram a dizer: misericórdia, cuspindo? Ei, meu irmão, Jesus manda te dizer: sou eu quem trabalho, sou eu quem faço, e no meu agir, diz o Senhor, eu trabalho, eu faço, diz o Senhor. Alguém não está entendendo, mas Jesus manda te dizer: eu estou trabalhando, eu estou indo lá, eu estou fazendo. Ei, meu irmão, Ele está fazendo nessa noite, diz o Senhor. Aplauda o nome dEle, aplauda o nome dEle, aplauda o nome dEle. Aleluia! Pessoas estavam ali para criticar, pessoas estavam ali e não entendiam o mistério, mas Jesus passou a saliva, colocou nos olhos do cego, e aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado, diz o Senhor. Aleluia! Parece que eu vejo, parece que eu estava lá. Alguém dizendo: que besteira. Parece que eu vejo alguém dizendo: mas para que isso? Mas por que disso? E Deus manda dizer: eu trabalho da maneira que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Se eu tiver que tirar, eu vou tirar. Se eu tiver que abrir a porta, eu vou abrir, porque eu sou Deus. Aleluia! Que coisa nojenta! Que coisa nojenta! Cuspindo, passando nos olhos do cego. Deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Sabes tu como Deus opera? Não. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, mas não é do meu e do teu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia! Então por isso que Ele usa o cuspe, a saliva, porque humanamente falando, quer dizer desrespeito. Um cuspe, uma saliva, humanamente falando, significa desrespeito. Mas Ele faz isso para promover a cura na vida daquele homem. Pergunta para mim: por quê? Pergunta, por quê? Porque Ele é a cura. Tem cura para a tua vida nessa noite. Ei, meus irmãos, deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Ele está curando, Ele está indo lá onde você não pode, Ele está fazendo, Ele está movendo, porque Ele é Deus. Aplauda o nome dEle. Aleluia! É por isso que aonde nós lemos em Marcos 7:36,
27 diz assim: e admirando-o sobremaneira, diziam uns aos outros: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Porque tudo que Deus faz, Ele faz bem. Porque tudo que Ele faz bem. Olhe para cá. Não existe erro no trabalhar de Deus. Deixa eu te dizer algo da palavra do Senhor, porque eu estava estudando o texto, Jesus foi falando e eu fui anotando, e Ele manda dizer para alguém que está aqui nessa noite: ei, no meu trabalhar não existe erro. Alguém aqui já viu Jesus errar? Levanta a mão. Alguém aqui já viu Jesus errando? Não. Diz o Senhor para a tua vida nessa noite: no meu agir, no meu trabalhar, não há defeito. Mas Jesus, quando me deu esse homem, ele errou só um pouquinho. Eu pedi magrinho, veio gordinho. Mas Jesus errou só um pouquinho. Não, Jesus não erra. Preste atenção aqui nessa palavra: não erra. Aleluia. Se veio de Jesus, aceite. O agir dele é perfeito. Mas eu não queria desse modelo. Mas eu não queria dessa maneira. Senhor, mas precisa disso. Senhor, mas precisa perder o emprego. Senhor, mas precisa ser preso. Ei, se veio de Jesus, aceite. A gente não entende o trabalhar de Deus, mas Ele manda dizer para alguém que está aqui nessa noite: o meu agir não há defeito. Do meu jeito, da minha maneira, não há defeito, diz o Senhor. Porque em Romanos 12, verso de número 2, vai dizer: a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, diz o Senhor. 1 Coríntios 1, 27 diz o quê? Que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aí, vai discutir com Deus? Vai discutir com Deus? Como Ele vai fazer? Como Ele tem que fazer? Aceite o trabalhar de Deus. Aleluia. Eclesiastes vai dizer: é melhor o fim do que o começo das coisas. Já prepara o louvor, Márcia, a tua palavra. Aleluia. Olhe para cá, eu vou finalizar. Olhe para cá. Michel, a saliva de Jesus, o cuspe de Jesus, significa aceitar a vontade de Deus, mesmo sendo difícil, mesmo não sendo fácil. O cuspe de Jesus, a saliva de Jesus, significa aceitar a vontade de Deus. Quando ele vai no caminho, porque ele não foi curado naquele momento, existia um caminho para percorrer. Teve dificuldade, sim ou não? Porque ele não enxergava, ele não via. Mas a Bíblia diz que ele voltou vendo. Quando você achar que está sozinho, no momento da sua caminhada, João capítulo de número 14, verso de número 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho significa o quê? Direção. Ele vai te dar direção. Está com dificuldade no caminho? Salmo de número 126 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Repita comigo: é andando
é chorando, é andando, é chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Ele volta. Repita comigo, ele volta. Aleluia. E é curado. Aleluia. Para finalizar, quando ele volta e é curado, vem os questionamentos. Porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai levantar questionamento, dúvida, pessoas perguntando, pessoas falando. Mas o verso de número 25, ele vai responder para aquelas pessoas. E respondeu-lhe ele, pois, e disse: é pecador? Não sei, mas de uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Vou ler de novo, fique de pé. Ele teve dificuldade, mas Jesus estava com ele. E aí veio os questionamentos e ele respondeu e disse: se é pecador eu não sei, mas de uma coisa eu sei, é que